galera, bem-vindos ao Detona Física, mais uma aula de termodinâmica. Agora, a segunda parte sobre estudo dos gases. Na aula passada eu falei de toda a teoria de gases, falei um pouco do estado gasoso e da lei geral da equação, né, dos gases e tal. Eu não falei do que a gente vai falar nessa aula, na aula passada, para que o vídeo não ficasse muito longo. Hoje a gente vai falar da equação de Clapeyron. Né? Ela é uma equação um pouquinho mais complicada, porque ela assusta. Desculpa, eu vou até corrigir. Ela não é mais complicada, ela só é mais assustadora. Né? Ela tem um monte de letra, tem um negocinho lá da físico-química, que vocês estudam gases lá. Então ela pode amedrontar um pouquinho. Por isso eu achei melhor separar os conteúdos. Então se você está estudando termodinâmica, assiste a aula passada, pega a noção legal sobre a teoria dos gases e tudo mais, e depois vem para cá para a gente finalizar com isso daqui, tá bom? A equação de Clapeyron, para que a gente fale dela primeiro, a gente tem que entender o que ela diferencia da equação passada. O grande lance aqui é que ela relaciona as variáveis de estado de um gás com a massa molar desse gás, com a massa, com a quantidade de matéria desse gás. Vamos entender massa nesse sentido aqui. Então a gente vai trabalhar com esses conceitos de química. Então por isso seria interessante você relembrar o conceito de mol. Então o que é um mol? Né? Se você quiser se aprofundar, vai atrás de um livro de química, vai atrás de uma aula de química. Aqui a gente vai tratar só daquilo que é importante mesmo para que você entenda o conteúdo e resolva as questões, ok? Então a gente vai entender um mol como uma quantidade, e é uma quantidade bem grande. Um mol de alguma coisa significa esse tanto de alguma coisa, esse número que está aparecendo por aí. Então quando eu digo que eu tenho um mol de alguma coisa, significa que eu tenho esse tanto de coisas. Por exemplo, um mol, ele é da mesma família da dúzia e do cento. Quando eu falo para vocês assim, cara, vamos comprar um cento de salgado para a gente comer? Quantos salgados eu quero comprar? 100. Se eu falo, lá na geladeira tem uma dúzia de ovos. Quantos ovos tem na geladeira? 12. Então, um cento equivale a 100. Uma dúzia equivale a 12. Um mol equivale a esse númerozinho aí. Então você pode ter um cento de salgados, um cento de mochilas, um cento de ventiladores. Você pode, ter 100 coisas de qualquer coisa. Então nesse caso, quando a gente fala um mol de um gás, significa esse tanto de partículas de um gás. E por que o mol tem um número tão grande? Porque a gente está falando de um gás onde as moléculas estão bem distantes, aleatórias umas das outras, e molécula de um gás é um negócio bem pequenininho. Então a gente precisa de um grande número de moléculas para que a gente possa trabalhar de alguma forma. Então nessa equação que trabalha com a massa molar dos gases, a gente vai usar essa unidade mol, ok? Então um mol de alguma coisa é esse tanto de alguma coisa. E esse númerozinho aí, só curiosidade, ele tem um número, ele é chamado de número de Avogadro, tá bom? Então se a questão fala número de Avogadro, é esse número aí. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. E um mol de alguma coisa é esse tanto dessa coisa, tá bom? Então é bem simples, um mol é isso daí. Agora, a gente vai trabalhar isso em cima do estudo dos gases. E a equação que a gente vai usar é essa aí que está aparecendo. Bom, como é que vai ser essa fórmula aí? P vezes V é igual a nRT. Então vamos lá. P vai ser a pressão, V o volume, esse N é o número de mols, o T maiúsculo. Por que a gente tem um T maiúsculo aí? Porque é a temperatura absoluta, ou seja, a temperatura na escala Kelvin. Lembra da aula passada? A temperatura na termodinâmica não tem nada de Celsius e Fahrenheit não. Talvez a questão dê um valor em Celsius, mas você vai ter que transformar essa temperatura para Kelvin. Então, lembra disso. E esse R é a constante universal dos gases. Então, é uma constante
que a grande maioria absoluta das questões vai fornecer para vocês. Vocês não precisam ficar preocupados com isso. Claro, se você puder decorar, se tiver um espaço aí no seu HD, joga essa informação aí e armazena. Mas, na maioria das questões de forma absoluta, vai ter as variáveis lá, vai ter o valor dessa constante para vocês. Agora, o que complica nessa questão? Complica não, pode complicar. Essa constante, ela pode assumir dois valores, e esses valores estão aparecendo aí na tela para vocês. Olha só, qual é a grande diferença? Não é simplesmente o valor numérico que é diferente. A principal diferença são as unidades. Repara que uma tem uma unidade e outro valor tem outra unidade. Então, quando você pegar uma questão para resolver com essa fórmula, você não pode simplesmente pegar, vou usar esse valor no valor do R, né? Não, agora eu quero usar esse outro valor. Aí vai dar errado. Então, quando você pegar uma questão para resolver, como você sabe qual valor para o R você vai usar? Qual a constante que você vai usar? Nesse caso, você vai ter que olhar para as unidades. Reparem aí que em uma das unidades ele usa Joule. Na outra unidade ele usa ATM vezes litro. Então essa é a grande diferença. Uma tem Joule, uma tem ATM vezes litro. Por quê? Porque dependendo da questão ele vai dizer o volume é 20 litros. Só que litros não é a unidade oficial de volume. A unidade oficial de volume é o metro cúbico. Então você vai ter dois valores para o R. Um valor oficial no SI, né, no Sistema Internacional de Unidades, que ele vai usar esse Joule por mol vezes Kelvin. Então se você pegou a questão, você viu que as unidades estão todas no SI, no Sistema Internacional. A pressão é Pascal, o volume é metro cúbico, então você usa o primeiro valor do R. Se você pegou a questão e viu que a pressão está em ATM, o volume em litros, então você vai usar a segunda constante, né? O segundo valor para constante. Moral da história, seria interessante você dar uma revisão nas grandezas e unidades da física para você entender quais são os valores oficiais para cada grandeza, entendeu? Por exemplo, a pressão ela pode ser medida em milímetros de mercúrio, ela pode ser medida em ATM, ela pode ser medida em Pascal, mas dessas três que eu falei, a oficial é Pascal. Quer dizer que se vir nas outras duas, não vai estar errado, só não vai estar na unidade oficial. Então você precisa ficar ligado nisso. Como vai ser? A questão vai dar para você R é igual isso ou isso. Então ele vai dar os dois valores de R. Aí você olha para pressão e para o volume. Se o volume estiver em litros, você vai usar a constante que tem 1 litros na unidade. Se a pressão estiver em ATM, você vai usar a constante que tem pressão com ATM. Você entendeu? Se ainda não ficou muito claro, quando eu for para o quadro, isso aí vai ficar bem claro para vocês, porque nessa questão o lance é resolver atividades. Tá bom? Então essa aula foi só para apresentar essa equação para vocês, que é a equação que relaciona as variáveis de estado com a massa de um gás, quantidade de mols. Então é importante que a gente fique ligado nisso. Manda ver nas questões e antes de eu ir para o quadro, lembra de curtir, comentar e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está estudando física também, seja para o Enem ou seja para alguma outra prova. Aqui embaixo estão os links das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Spotify, tá bom? Lembra disso, dá essa força e vai lá que tem material legal para vocês. Se você curte um meme, lá no Instagram e lá no Facebook, eu tô sempre postando alguma coisa, memes inteligentes, sabe? Não é meme só besteira não, meme inteligente mesmo. Tá bom, gente? Então fica ligado que a gente vai pro quadro resolver duas questõezinhas só para facilitar isso aí para vocês. Então vamos lá resolver os exemplos. Determine o volume ocupado por 1 mol de substância gasosa a 10 atm de pressão e 25 graus Celsius. Então vamos lá. A gente vai usar a equação de Clapeyron.
Vamos substituir aqui, eu já deixei tudo anotado para ficar mais fácil para vocês. Ó. A pressão 10 atm, o volume é o que a gente quer descobrir, 1 mol, essa daqui é a constante que a gente vai usar, e a temperatura, ele disse que é 25 graus Celsius, mas tem que ser em Kelvin, então a gente soma 25 mais 273 vai dar 298. Bom, só para esclarecer uma coisa, por que eu usei no R esse valor de constante? Porque ele disse que a pressão era de 10 atm. Lembra que eu falei para você ficar ligado nas unidades? Um dos valores de constante tem atm lá na unidade dele. Então, sempre que a pressão for em atm, esse é o valor de constante que você vai usar. Então, vai ficar 10V. Essa multiplicação aqui eu já fiz para a gente agilizar. Dá 24,436. O 10 ele vai passar dividindo, né? Divisão por 10 é só a gente andar com a vírgula aqui uma casinha, voltando, para não ficar muito número depois da vírgula. Então, nessa situação que ele disse, o volume do gás vai ser de 2,44 litros. Por que litros? Porque, como a pressão está em atm, né, sempre que a pressão estiver em atm, o volume vai estar em litros. Eles vão fazer essa parceria aí. Beleza? Então vamos para a segunda questão. Qual o volume molar de um gás que está submetido à pressão de 3 atm e a temperatura de 97 graus Celsius? Então, mais uma vez, vamos anotar a fórmula. E substituir os itens que ele deu. A pressão é 3, V o volume. O número de mols ele não disse de forma explícita, mas ele falou assim, ó, calcule o volume molar. Volume molar significa de 1 mol. A constante vai ter esse valor, por quê? Porque a pressão está em atm. E a temperatura, a gente pega o valor que ele deu e soma 273, para que transformar em Kelvin. Então vai ser 3V. Realizando essa multiplicação aqui, ó. Então V é igual. Então o volume vai ser de 10,11 litros. Esse é o volume. Tá bom? Duas questões bem simples, só para a gente exercitar. Só para você ter uma noção geral de como é que resolve. Não tem mistério, o Enem não cobra muito além disso. Para outros vestibulares, use isso daqui como a base para você fundamentar bem o assunto e depois você vai se aprofundando com outras questões. Tá bom, gente? Foi isso aqui, mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, vamos detonar a física.